Olá pessoal, tudo bem? Lembram-se na aula passada quando eu falei para vocês que para nós estudarmos os modelos atômicos era importante primeiro nós falarmos um pouquinho sobre as leis ponderais, não é verdade? E aí nós vimos lá a lei de conservação das massas, criada por Lavoisier, que nos diz sempre que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, e quando nós temos excesso, que a massa antes da reação acontecer tem que ser igual à massa depois que a reação acontece, não é verdade? Nós vimos também lá a lei de Proust, ou a lei das proporções constantes, em que as substâncias vão sempre se combinar em proporções constantes para formar novas substâncias, não é verdade? E hoje, então, eu quero continuar falando com vocês sobre mais uma das nossas leis ponderais, dando continuidade a isso que nós vimos na aula passada. Só que na aula de hoje, nós vamos ver que esse estudo vai agora levar à nossa primeira formulação de um modelo atômico, o modelo atômico de Dalton. Vamos dar uma olhadinha juntos? Então, pessoal, se lá em 1800, o químico Proust ele criou ali a lei das proporções constantes, mostrando que as substâncias se combinam em proporções fixas, agora nós teremos o John Dalton, um britânico, que vai fazer um novo experimento e vai chegar agora à lei das proporções múltiplas. E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, para nós entendermos aqui a lei das proporções múltiplas, nós vamos pegar como exemplo uma reação aqui que forma óxidos de nitrogênio, ok? Então aqui nós temos no produto sempre o oxigênio, nós ainda não sabemos qual vai ser a quantidade de átomos que está nessa molécula, e o gás nitrogênio N2. Então, os reagentes vão ser, claro, o gás nitrogênio aqui, o N2, e uma quantidade ainda indeterminada do gás oxigênio, o O2. Então, pessoal, eu sei que a gente ainda não falou muito sobre reações químicas, fiquem tranquilos que o que eu preciso apenas é que vocês entendam como é que ele chegou às conclusões que ele chegou, tá joia? Então, eu só falei rapidinho aqui para vocês sobre essa reação que nós vamos utilizar como exemplo, mas vai ser bem tranquilo de entender, ninguém precisa ainda decorar nomes, nada disso. Nós falaremos bastante disso ainda nas nossas próximas aulas. Então, olha só, pessoal, vamos dar uma olhadinha no experimento que ele fez, olha lá. Bom, percebam aqui então que nós vamos ter, olha só, 1, 2, 3, 4 experimentos diferentes com essa reação. Em todas elas, nós teremos uma massa fixa de 28 gramas do gás nitrogênio, que vai reagir agora com uma massa variável do oxigênio. Vamos dar uma olhada quais foram as massas que Dalton utilizou. Então ele utilizou primeiro 16 gramas de oxigênio, depois ele utilizou 48 gramas, 64 gramas e no último experimento ele utilizou 80 gramas. Pessoal, Dalton percebeu então que nessas quantidades, nessas proporções, a reação era completa, ou seja, aquele gás nitrogênio, 28 gramas, sempre em todos os experimentos, a mesma massa do gás nitrogênio, reagia sempre completamente com essas massas diferentes do oxigênio. Mas olha só a conclusão que ele chegou. Pessoal, olha o que é que ele percebeu. Ele percebeu que se nós dividirmos a massa do oxigênio de um experimento pelo outro, nós teremos uma proporção de números inteiros e pequenos. Vamos dar uma olhadinha. Olha, primeiro, vamos aqui dividir a massa do experimento 2, 48 gramas. Vamos dividir pela massa do experimento 1, 16 gramas. Isso, pessoal, vai nos dar uma proporção de 3 para 1. 3 para 1. 48 dividido por 16 é 3, tá joia? Então, eu tenho 3 vezes 16 para chegar em 48. Olha só, e agora se nós dividirmos 64 gramas por 16? Então, nós vamos agora dividir os 64 do experimento 3 pelo 16 do experimento 1. E ele notou que agora nós temos a proporção de 4 para 1. Finalmente, pessoal, ele fez a mesma coisa, é claro, aqui com o experimento 4. Pegou aqueles 80 gramas e dividiu por 16 lá do experimento 1. E é claro que ele chegou aqui à proporção de 5 para 1. Olha só então, pessoal, qual a conclusão que ele chegou. Então, pessoal, a qual conclusão Dalton chegou? Vocês perceberam que o nitrogênio, então, ele reage com diferentes massas de oxigênio,
completamente, sem deixar excesso nem de nitrogênio e nem de oxigênio. O que será que isso significa quando ele descobriu que essas massas que ele utilizou aqui do oxigênio, que eram totalmente consumidas nas reações, elas tinham uma proporção sempre de números inteiros e pequenos? Vocês perceberam que todos são múltiplos de 16? 48, 64 e 80 são todos múltiplos de 16. É claro então que Dalton imaginou que nós estávamos ali formando compostos diferentes em que variava o que? Variava o número de oxigênio nessas moléculas. Vamos ver quais foram esses compostos? Então, pessoal, olha só, quando ele fez a reação, olha, dos 28 gramas de nitrogênio com os 16 gramas de oxigênio, ele chegou aqui ao N2O. Então percebam, nós temos agora dois átomos de nitrogênio, lá do gás nitrogênio, ligados a apenas um átomo de oxigênio. O que será que aconteceu quando ele utilizou agora 48 gramas do gás oxigênio? Pessoal, nesse caso, ele chegou ao composto N2O3. Vejam só, nessa molécula eu continuo tendo os dois átomos de nitrogênio, mas agora ligados não apenas a um átomo de oxigênio, mas a 3 átomos. E olha só que coincidência, pessoal. Vocês perceberam que 48 dividido por 16, nós fizemos aqui embaixo, olha só, não é 3 para 1? Então se eu tinha 1, agora eu tenho 3. Bom, nós sabemos que 64 dividido por 16 é 4, 4 para 1. Então tentem imaginar qual vai ser a fórmula desse composto aqui, que agora é formado por as mesmas 28 gramas do gás nitrogênio, mas agora com 64 gramas de O2. O que vai acontecer, pessoal? Quando eu usei 16, eu não fiquei com apenas um átomo em cada molécula? Quando eu tinha 48, eu não fiquei com 3, e a proporção de 48 para 16 não é 3 para 1? Agora eu vou usar 64, eu sei que a proporção de 64 para 16 é 4 para 1. Então é claro que nós teremos aqui a fórmula N2O4, porque eu agora vou ter em cada molécula 4 átomos de oxigênio ligados aqui ao N2, tá joia? E finalmente, pessoal, se 80 gramas dividido por 16 gramas é 5 para 1, aqui eu terei o composto N2O5. Pessoal, então olha que conclusão extraordinária que John Dalton chegou lá em 1803. Se a massa de um dos reagentes, no caso aqui o nitrogênio, ela é fixa e a do oxigênio, do outro reagente, ela está variando, mas essa variação se dá sempre em múltiplos de números inteiros e pequenos, não é isso? Então a gente tinha de 1 para 3, depois de 1 para 4 e de 1 para 5, ele percebeu então que o que estava variando aí era o número de átomos daquele elemento que está variando a massa, ou seja, nesse caso do oxigênio, na composição da molécula. Então, se o número de átomos está variando, ele conseguiu agora vislumbrar um primeiro modelo atômico que tentava então explicar o que é o átomo e a natureza da matéria. E aí ele chegou aos seus postulados. Vamos dar uma olhadinha quais foram os postulados que Dalton chegou a partir desse experimento? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nos postulados de Dalton. O primeiro deles nos diz o seguinte: toda matéria é formada por partículas extremamente pequenas, os átomos. Postulado número 2. Os átomos são indestrutíveis e imutáveis, ou seja, não podem ser criados nem destruídos. Pessoal, concordam que aqui ele está conseguindo manter as conclusões lá de Lavoisier na lei de conservação das massas? Se os átomos são indestrutíveis e imutáveis, eles não podem então ser criados nem destruídos. Quando eu tenho uma reação química, então, eu não tenho nem criação de novos átomos, nem destruição de átomos. Nós podemos concluir que a massa tem que ser sempre igual, antes e depois da reação. Postulado número 3. Os átomos de um mesmo elemento são iguais entre si. Os átomos de elementos diferentes são diferentes e têm propriedades diferentes. Pessoal, embora esse postulado aqui hoje nós saibamos que está incorreto, porque nós temos um fenômeno chamado de isótopos, que são aqueles átomos do mesmo elemento que possuem número de massa diferente. É o caso, por exemplo, do carbono. Nós temos o carbono 12, o carbono 14, então isso varia a massa. O que vai hoje, nós sabemos isso, e claro, Dalton ainda não sabia naquela época, o que vai nos garantir que um átomo é de um determinado elemento, na verdade, é o seu número de prótons e não a sua massa.
Mas ainda aqui, por enquanto, como ele não tinha toda a sofisticação que foi vindo na sequência e que nós já vamos ver como é que foi se descobrindo cada um desses processos, cada uma dessas subpartículas que compõem o nosso átomo, claro, Dalton não tinha esse conhecimento, então ele postulou aqui que os átomos de um mesmo elemento, por exemplo, todos os átomos de oxigênio, do carbono, vão ter que ser sempre iguais. Se tivesse alguma diferença, por exemplo, na massa desses átomos, eles seriam de um elemento diferente. Hoje nós sabemos que isso está incorreto. Um mesmo elemento pode ter massa diferente. O que não pode ser diferente no elemento é o seu número de prótons. Se eu mudar o número de prótons, eu mudei o elemento, mas a massa não. Mas fiquem tranquilos, nós veremos bastante isso na sequência. Então, pessoal, olha só, o postulado número 4 nos diz que os átomos se combinam em proporções fixas em massa para formarem compostos. Olha só, aqui ele também está obedecendo, está respeitando a lei das proporções constantes de Proust, aquela que nós vimos na aula passada. E finalmente, pessoal, o postulado número 5 nos diz que em uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos, ocorre apenas um rearranjo entre os átomos. De novo, então, mostrando que numa reação química não há criação nem destruição de átomos. A massa tem que ser a mesma antes e depois da reação. Então, pessoal, partindo desses postulados, Dalton vai agora criar um modelo atômico. Pessoal, um modelo nada mais é do que uma forma de explicar a realidade, de explicar fenômenos que são observados. Então nós falamos aqui de vários fenômenos que Dalton observou. No caso, por exemplo, ali, as proporções múltiplas que nós vimos, que são aqueles elementos que vão se combinar com outros elementos sempre em proporções múltiplas. E ele precisava explicar por que de todas aquelas leis ponderais que vinham sido descobertas agora há pouco tempo. E aí ele vai criar um modelo é sempre um modelo teórico que visa explicar algo. Não quer dizer que ele está dizendo que a realidade é assim, mas ele criou um modelo que é muito útil para explicar a realidade. E o modelo de Dalton, pessoal, embora seja totalmente incompleto, nós sabemos disso hoje, ele é muito utilizado até hoje nas nossas aulas aqui, quando nós utilizamos aquelas bolinhas para representar os átomos. O modelo de Dalton, então, ficou conhecido como modelo da bolinha de bilhar. Vamos dar uma olhadinha? Pessoal, então o que é um modelo da bola de bilhar? Vamos dar uma olhada de novo aqui na nossa reação de formação da água. Então aqui nós vamos ter duas moléculas do gás hidrogênio que vão se combinar com uma molécula do gás oxigênio, formando duas moléculas de água, tá joia? Agora, pessoal, utilizando o modelo de Dalton, nós conseguimos visualizar essa reação. Quando ele nos diz que nós precisamos de duas moléculas do gás hidrogênio, do H2, nós podemos representar essas duas moléculas por bolinhas. Olha só, aqui eu tenho uma molécula, cada molécula é formada por dois átomos, não é? H2, então eu tenho atomicidade 2, então eu tenho dois átomos em cada molécula. E esse 2 aqui na frente está representando o número de moléculas. Então eu tenho duas moléculas, cada uma formada por dois átomos do elemento hidrogênio, tá joia? E agora eu vou combinar essas moléculas, essas duas moléculas, com uma molécula do elemento O2. O importante, como nós já falamos, é que para representar elementos diferentes, nós temos então que representar com bolinhas diferentes, seja no tamanho, na cor ou ambos. Então aqui eu escolhi bolinhas azuis, embora isso seja totalmente aleatório, nós podemos escolher qualquer tamanho, qualquer cor. Nós sabemos, é claro, hoje, que os átomos de oxigênio são maiores do que os do hidrogênio, por isso então eu já estou representando aqui eles de forma maior. Embora, é claro, não haja escala ou proporção aqui. O que importa para nós é ver isso. Olha só a molécula de O2. Aqui nós temos, então, dois átomos do elemento oxigênio formando o gás oxigênio O2. E isso vai se combinar formando agora o quê? Duas moléculas de água. Cada molécula de água tem que ter dois átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio. Então estão aqui, olha só, representadas as duas molequinhas aqui de água. Então aqui nós vamos ter, olha só, dois átomos do hidrogênio, eles estão aqui representados pelas bolinhas vermelhas, e nós vamos ter também um átomo do oxigênio, tá? Aqui também um átomo do oxigênio, e são duas moléculas, eu tenho esse 2 aqui, então olha só, uma molécula aqui, outra molécula aqui. Pessoal, vamos ver agora se isso realmente respeitou a lei de Lavoisier, que diz que a mesma massa que eu tenho antes, eu tenho que ter depois. Olha só, eu tinha
duas moléculas de H2, num total de 4 átomos de H2, certo? 1, 2, 3, 4. Vamos ver aqui no nosso produto, olha, nas duas moléculas de água eu tenho 1, 2, 3, perfeito, ainda tenho 4 átomos de hidrogênio. E eu tinha lá nos reagentes também 2 átomos de oxigênio. Olha só, um átomo na primeira molécula de água e outro na segunda molécula. Então, perfeito, pessoal. Aqui respeitou a lei de conservação das massas, nenhum átomo foi criado nem destruído. Tudo que eu tinha antes eu tenho depois, as massas então se conservaram. E será que também nós respeitamos a lei de Proust, que diz que as substâncias se combinam em proporções constantes? Sim, olha só, eu tenho a proporção sempre de um átomo de oxigênio para 2 átomos de hidrogênio. Olha só, 1 de oxigênio para 2 de hidrogênio. 1 de oxigênio para 2 de hidrogênio. Viram só, pessoal, como é útil o modelo de Dalton, então, para explicar tudo aquilo que vinha sendo descoberto sobre as leis ponderais e a maneira com que as substâncias se combinam para formar novas substâncias? Então, esse modelo de John Dalton, o modelo da bola de bilhar, é muito útil para explicar diversos fenômenos químicos e nós vamos continuar utilizando esse modelo em algumas das nossas explicações. Vamos agora então resolver alguns exercícios referentes a esse modelinho que nós acabamos de ver? Pessoal, olha esse exercício então. Trata-se de um modelo no qual os átomos de um mesmo elemento químico possuem propriedades iguais. A união desses átomos na formação de compostos ocorre em proporções numéricas fixas e a reação química dos mesmos envolve apenas combinação, separação e rearranjo. Olha só, ele quer saber, pessoal, essa descrição refere-se ao modelo atômico de quem? Bohr, Dalton, Thomson ou Rutherford? Nós ainda vamos estudar esses outros, né, pessoal? Só vimos Dalton por enquanto. Mas então vamos ver aqui os pontos mais importantes. Olha só, ele diz que o quê? Os átomos de um mesmo elemento químico, então vamos anotar isso aqui, ou vamos grifar isso aqui, os átomos de um mesmo elemento químico possuem propriedades iguais. Ótimo. Ele diz então que a união desses átomos na formação de compostos ocorre em proporções numéricas fixas e a reação química dos mesmos envolve apenas combinação, separação e rearranjo, ou seja, não há criação nem destruição de átomos. Pessoal, não foi justamente isso que nós vimos lá nos postulados de Dalton? Pessoal, olha o que diz então o nosso postulado número 3 aqui, que os átomos de um mesmo elemento são iguais entre si. Os átomos de elementos diferentes são diferentes e têm propriedades diferentes. Ele também nos diz, olha só, os átomos se combinam em proporções fixas em massa para formarem compostos. E também que em uma reação química os átomos não são criados e nem destruídos. Ocorre apenas um rearranjo entre os átomos. Então, pessoal, foi bem o que nós acabamos de ver ali no exercício, não é verdade? Por isso, pessoal, nós sabemos aqui que essa descrição está tratando, é claro, do modelo atômico de Dalton. Modelo atômico de Dalton. Esse, então, é o gabarito letra B de bola de bilhar. Então, pessoal, vamos resolver mais um exercício. Olha aqui o exercício número 2. Sobre os principais fundamentos da teoria atômica de Dalton, assinale as alternativas corretas. Então aqui nós podemos ter mais de uma alternativa correta, é aquela questãozinha de somatória, né? Nós vamos somar aqui o número de cada uma das questões corretas para chegar ao resultado. Então vamos lá. A 01 nos diz o seguinte: a massa fixa de um elemento pode combinar-se com massas múltiplas de outro elemento para formar substâncias diferentes. Pessoal, não foi exatamente isso que nós vimos naquele experimento que Dalton realizou? Olha só, para formar aqui os diferentes óxidos de nitrogênio, ele combinou a massa fixa de um elemento, nesse caso o nitrogênio, com uma massa variável aqui do gás oxigênio, formando compostos diferentes. Olha só, nós temos fórmulas diferentes, então nós temos aqui substâncias diferentes, que são compostas sempre pelo gás nitrogênio N2, combinado aqui com um diferente número de átomos de oxigênio. Ou seja, então, aquilo que a questão nos disse, a massa fixa de um elemento se combinando com a massa variável de um outro elemento, produzindo sempre substâncias diferentes.
Não é isso? Olha lá, pessoal. Então, o 0,1 de novo, ele nos disse que a massa fixa de um elemento pode combinar-se com massas múltiplas de outro elemento. Sim, a massa fixa lá do N2, ela vai se combinar com massas múltiplas de outro elemento, naquele nosso exemplo do oxigênio, para formar substâncias diferentes. Correto, pessoal. Então, aqui nós já temos uma afirmativa verdadeira 0,1. Tá? Já vamos ver a 0,2 agora. O átomo é semelhante a uma massa gelatinosa carregada positivamente, tendo cargas negativas espalhadas nessa massa. Pessoal, na verdade, esse modelo que está sendo descrito aqui na segunda afirmativa é o modelo de Thomson, que nós estudaremos lá na próxima aula. Temos sempre que nos lembrar do seguinte: Dalton não menciona nada sobre as cargas. Na verdade, o próximo avanço nos modelos atômicos se dará justamente porque os fenômenos que envolvem cargas elétricas já eram conhecidos, mas eles não estavam sendo explicados aqui pelo modelo de Dalton. Por isso, então, foram feitos avanços nesse modelo para agora incluir esse conhecimento sobre a formação de cargas elétricas, tá joia? Então, falou em carga, não tem nada a ver com o modelo de Dalton. Isso cai bastante em prova, é importante vocês terem isso em mente. Então, pessoal, é claro aqui que a número 2 está incorreta, tá joia? Esse não é o modelo de Dalton, e sim o modelo de Thomson. E lá no nosso enunciado ele pede o quê? Sobre os principais fundamentos da teoria atômica de Dalton. Então nós só estamos falando aqui da teoria de Dalton. Vamos ver aqui a afirmativa 04. A carga positiva de um átomo não está distribuída por todo o átomo, mas concentrada na região central. Pessoal, olha lá, de novo, falou em carga. Não tem nada a ver com o modelo de Dalton, tá joia? Dalton não trata das cargas, então a 04 também não trata do modelo atômico de Dalton. A 08 agora. Existem vários tipos de átomos e cada um constitui um elemento químico. Átomos de um mesmo elemento químico são idênticos, particularmente em seu peso. Pessoal, foi exatamente isso que nós vimos lá nos postulados de Dalton, lembram-se? E eu até falei para vocês, na verdade, essa foi uma conclusão incorreta que Dalton chegou. Ele acreditava então que todos os átomos de um mesmo elemento teriam a mesma massa. Aqui a questão fala para nós em peso, mas o melhor seria sempre falar em massa, não é verdade? Então, os átomos para Dalton de um mesmo elemento teriam sempre a mesma massa. Hoje nós sabemos que isso não é verdade por conta dos isótopos, não é? Mas isso aqui, então, nós precisamos saber que se trata sim de um dos postulados de Dalton. Por isso aqui a afirmativa está correta. Nós sabemos então, pessoal, que essa afirmativa estava correta, olha só, pelo postulado 3, que diz que os átomos de um mesmo elemento são iguais entre si. E isso, então, é exatamente o que nos diz aqui a afirmativa 08, que existem vários tipos de átomos e cada um constitui um elemento químico. Átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Exatamente isso ali que nós vimos no terceiro postulado de Dalton. Agora, a afirmativa 16. Toda matéria é composta por átomos, que são partículas indivisíveis e não podem ser criados ou destruídos. Acredito que agora vocês já estão craques ali nos postulados de Dalton e sabem que isso é verdade. Toda a matéria é composta por átomos e os átomos são partículas que não podem ser divididas, justamente por isso eles deram o nome de átomo, aquilo que não é divisível, embora isso nós saibamos hoje que também está incorreto. O que nós chamamos de átomo hoje possui sim subdivisões, como o caso dos elétrons, dos prótons, mas isso ainda é tema para as nossas próximas aulas. E ele nos diz então que os átomos não podem ser criados ou destruídos. Perfeito, exatamente. Na visão de Dalton, nos postulados de Dalton, os átomos eles são imutáveis, eles não podem ser criados nem destruídos. Então aqui a afirmativa 16 também está correta. Então a somatória aqui dessa questão, pessoal, seria a 01 mais a 08 e mais a 16. Esse daqui, então, seria o somatório das afirmativas corretas. Então, pessoal, aqui nós chegamos ao final da nossa aula. Vimos o nosso primeiro modelo atômico, aqui o modelo de Dalton, que é o modelo da bolinha de bilhar. Ele vai sempre, então, utilizar bolinhas iguais para o mesmo elemento e bolinhas diferentes para elementos diferentes. Essa diferença nas bolinhas
Pode ser no tamanho, pode ser na cor ou em ambos. Então, se aparecer na prova de vocês, bolinhas iguais falam de um mesmo elemento, bolinhas diferentes de elementos diferentes. E não podemos esquecer, Dalton não fala nada sobre carga e para ele os átomos de um mesmo elemento vão ter a mesma massa. Isso que hoje nós sabemos não está correto. Um forte abraço, na próxima aula nós continuaremos a ver aqui o desenvolvimento do conhecimento químico sobre o átomo. Até a próxima!